Bem-vindos a esta análise. Hoje, a proposta é mudar um pouquinho a nossa perspectiva. Vamos parar de ver os substantivos só como aquelas regrinhas gramaticais engessadas e passar a encará-los como ferramentas semânticas incrivelmente poderosas. Aliás, dominar essas ferramentas é exatamente o que separa um texto qualquer de uma redação nota 1000 no Enem ou daquela sonhada aprovação em concursos de altíssimo nível. A precisão na hora de escolher as palavras é, sem dúvida, o grande segredo para uma escrita inquestionável. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pelo poder dos substantivos, a diferença entre os comuns e os próprios, entender como funciona a escala de generalização e especificação, analisar o uso cirúrgico das letras maiúsculas e, para fechar, ver como tudo isso constrói a precisão na escrita formal. Ponto número 1. O poder dos substantivos. E sim, eles vão muito além de simplesmente dar nome às coisas. É essencial deixar claro logo de cara que os substantivos são os blocos fundamentais para garantir a clareza em qualquer texto. Eles são a fundação de tudo que a gente deseja comunicar com excelência. Numa recapitulação super rápida, sabemos que eles nomeiam seres e conceitos, né? Pessoas, animais, objetos, lugares, sentimentos. Mas a mágica de verdade, o trunfo de quem escreve bem, acontece na forma como esses nomes são estrategicamente selecionados. Escolher o substantivo correto é como pegar o bisturi exato para um corte cirúrgico no meio de uma redação. Não é só colocar um nome ali, é moldar por completo a percepção de quem está lendo. Parte 2. Comuns versus próprios. Basicamente, é o embate do vago contra o vívido. Vamos ver o ganho semântico imediato que rola quando a gente troca um substantivo comum e genérico por um próprio e específico. É bem aqui que o texto ganha vida. Esse contraste entre o vago e o vívido salta aos olhos. Lendo a frase "um menino correu depressa", a nossa mente fica caçando uma imagem clara. Quem é o menino? Qual a importância dele na história? Agora, quando a frase muda para "Marcelo correu depressa", a clareza é instantânea. A generalidade vai para o espaço e quem lê conecta a ação a um indivíduo real na mesma hora. Aqui tem outro exemplo prático excelente. A afirmação "voltarei para minha cidade amanhã" deixa o destino totalmente no ar, flutuando. Já "voltarei para Campinas amanhã" ancora a ideia numa realidade concreta, inquestionável. E olha, essa transformação sutil tem um impacto gigante. Eliminar ambiguidades é uma habilidade de ouro na hora de construir uma dissertação argumentativa sólida. É o que blinda o texto contra interpretações tortas. E o mais interessante é que, individualizando o sujeito, qualquer pontinha de dúvida sobre a ação desaparece. Dizer "vou alimentar um cachorro" é jogar uma ideia solta e impessoal. Não gera nenhuma conexão emocional nem visual. Mas "vou alimentar o Bob" traz afeto, traz especificidade, foca exatamente em quem vai receber a ação, criando um vínculo direto e deixando a frase infinitamente mais rica. O que nos leva ao ponto 3. Generalização e especificação, a chamada escada semântica. Por quê? Indo um pouco além dos nomes básicos, existe uma escada hierárquica de abstração fascinante. É ela que dita o nível de precisão absoluta de um texto. Vamos visualizar isso na prática, descendo os degraus dessa escada. A gente parte de uma classe super ampla, trabalhador. A imagem mental é só um vulto embaçado. Descendo para operário, a coisa já ganha contornos industriais. Aí aprofundamos para metalúrgico, trazendo calor e peso para a cena. Até chegar na variedade exata, soldador, onde já dá quase para ver as faíscas voando do maçarico. É um processo muito parecido com a classificação das espécies do Darwin, focando nos detalhes até bater na precisão máxima. Mais uma descida poderosa aqui, saindo do conceito geral para o extremamente específico. De animal para mamífero, depois cão e, por fim, cão policial. Pensa no cenário de prova, como um concurso super concorrido. Parar no degrau animal pode custar pontos valiosos por pura imprecisão na argumentação. Mas alcançar o nível cão policial mostra um domínio absurdo do vocabulário, provando que a escrita tem intenção e é totalmente concreta. Colocar o sentido amplo lado a lado com o sentido concreto consolida isso perfeitamente. Termos como árvore ou transeuntes são generalizações. Eles pintam traços meio borrados na paisagem do texto, deixando margem para o avaliador entender o que ele quiser. Já as especificações cirúrgicas, como palmeira imperial ou estudantes, cravam detalhes inconfundíveis na mente de quem está lendo.
Precisão semântica simplesmente não deixa espaço para dúvida. Tem uma reflexão sensacional do grande linguista Paulo Roney que bate exatamente nessa tecla. Ele diz que usar um vocabulário específico é uma necessidade absoluta e faz um alerta muito contundente sobre o perigo das generalidades inexpressivas nas redações. Isso vale ouro. Numa prova de alto nível, não dá para jogar qualquer palavra no papel só para fazer volume. Tem que ser o nome exato. Fugir da inexpressividade é o que dá verdadeira musculatura a um argumento. Parte 4. O uso das maiúsculas. E as famosas nuances que alteram o significado. A letra maiúscula faz muito mais do que só sinalizar o início mecânico de uma frase. Ela tem o poder de alterar, na essência, o peso e a autoridade de uma palavra. Entender a antonomásia revela um comportamento formidável da nossa língua. Acontece quando um apelido, um traço físico ou uma característica passageira evolui, ganha força. Pelo simples hábito da associação, um mero adjetivo passa a exigir o respeito de uma letra maiúscula, virando oficialmente um substantivo próprio reconhecido por todos. O ponto crucial dessa transformação fica bem claro aqui. Dizer que Pedro tem defeito numa das pernas e chamá-lo de perneta com letra minúscula é usar apenas um descritor comum. Agora, quando a associação vira constante, essa característica é coroada e ganha o imponente status de nome próprio, Pedro o Perneta. É literalmente a gramática validando a construção de uma identidade. O que nos joga direto num dilema muito intrigante e recorrente. Qual é a real diferença semântica entre escrever história com H minúsculo e história com H maiúsculo? E essa perguntinha abre a porta para as armadilhas mais capciosas que a gente encontra nas amaliações formais. Então chegamos à seção 5, precisão na escrita formal, a armadilha dos concursos. Chegou o momento de aplicar toda essa teoria semântica no mundo real, dissecando as pegadinhas que costumam derrubar muita gente boa no Enem e em exames pesados. Esse trecho provocativo foi tirado de uma questão real da Fundação Carlos Chagas. E a banca brinca com os conceitos de um jeito muito astuto. Ao afirmar que seres humanos verdadeiros fazem a história acontecer, o examinador tenta jogar a famosa casca de banana. Ele brinca com a maiúscula para testar não só a regra ortográfica, mas a capacidade de interpretar a magnitude daquele termo dentro daquele contexto argumentativo específico. Dissecando a diferença, a resposta é cristalina. A palavra grafada em minúscula indica uma particularidade, aquela narrativa corriqueira da vida privada. Já com a inicial maiúscula, o sentido é elevado ao cubo. Passa a representar o grande fato humano, a linha do tempo coletiva da humanidade. É a prova cabal de que uma única letrinha consegue reconfigurar o panorama semântico inteiro. Em outro cenário clássico, vemos o uso de pronomes indefinidos como tudo e ninguém. Expressões como tudo é gravado ou ninguém mais será anônimo colocam esses pronomes como sujeitos justamente para criar um clima de generalização proposital. Por que um autor faria isso? Para construir uma atmosfera de vigilância total, de perda absoluta de privacidade. O apagamento dos detalhes enfatiza que a regra vale para absolutamente todo mundo. É a generalização trabalhando a favor da argumentação. Resumindo a ópera, dominar a escolha entre termos gerais e específicos vai muito além da gramática. É tática textual de alto nível. Escolher substantivos próprios para gerar clareza, descer a escada semântica buscando precisão absoluta, manipular as maiúsculas e cortar generalidades inexpressivas formam um arsenal poderoso. Ter essas ferramentas afiadas é indispensável para encarar corretoras implacáveis e buscar aquelas vagas mais disputadas. Para fechar e deixar uma reflexão bacana, como a escolha deliberada entre um substantivo comum, vago, e um substantivo próprio, vívido, pode alterar a essência da próxima redação a ser produzida. Deixar esse quebra-cabeça no ar é um convite fascinante para reconhecer o óbvio. Cada palavra escolhida tem o poder absoluto de moldar e transformar a realidade ali no papel. A clareza está sempre na ponta da caneta. Até a próxima análise!